o orçamento de 2024 ele foi aprovado, passou a LDO. Mas o Lula vetou uma emenda. Emenda de quem? Do Eduardo Bolsonaro. E isso tá deixando a direita, olha, em polvorosa. É o que a gente vai ver agora aqui no Plantão do Meteoro com Ad Ferrer. Então, Ad, isso já tá virando uma história comum que a gente tá ouvindo bastante, né? O Lula aprovou, mas vetou esse artigo. A gente já viu isso com o marco temporal, a gente já viu isso com o PL do veneno, agora a gente viu com a LDO. O que o Lula vetou dessa vez? Bom, ele vetou 34 artigos, tá? Ele vetou o cronograma obrigatório para executar emendas parlamentares, tá? Que elas teriam que ser pagas integralmente até 30 de junho. Segundo ele, isso bagunçaria aí a parte orçamentária. Só que o que tá pegando mesmo do lado de lá, amiga, é uma emenda apresentada pelo Eduardo Bolsonaro que os governistas chamam de emenda fake news. Por quê? Porque ela não fala nada com nada. Ela não habla nada com nada. Você fica assim, o que isso tem a ver com uma lei de diretrizes orçamentárias? Atenção, a emenda veta a união de, abro aspas, realizar despesas que direta ou indiretamente promovam, incentivam ou financiem a invasão de propriedades rurais privadas, ações para influenciar crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico, cirurgias de mudança de sexo em crianças e adolescentes, realização de abortos não autorizados pela lei e ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado pelo pai, mãe e filhos. Gente, isso ele colocou na lei de diretrizes orçamentárias. Olha, isso não é nenhum. Diretrizes orçamentárias. Gente, isso não é nem um jabuti, sabe? Isso é um. Eu não sei nem. Sei lá, é o Genbu. Não dá nem pra onde começar. Aquela figura mitológica lá oriental, Genbu, jabuti gigante, tartaruga gigante. É isso, né? Não, é isso. E não tem nem por onde começar. Porque, tipo assim. Que ações que incentivam ou financiam invasão de propriedades rurais privadas? Quais ações? Tipo. Sabe? E outra. Não existe essa história de influenciar crianças e adolescentes a terem opções sexuais diferentes do sexo biológico. Porque se a gente quer falar de biologia, mais de 400 espécies de animais têm indivíduos homossexuais. Então, assim, biologia por biologia, meus amores, vocês estão, né, não. amor? Gente, e operação de mudança... de sexo. Cirurgia de mudança de sexo em criança e adolescente, isso não existe, gente. Cara... Não existe. O próprio termo mudança de sexo, gurizada... não existe, começa por aí. Feito... ele não existe. E quando a gente fala que está em transição, é no momento em que você já se considera uma pessoa trans e, tô fazendo terapia. Parabéns, você já está na sua transição. Não tem muito a ver com cirurgia. Poucas pessoas fazem cirurgia. Você pode falar melhor, Sofia? Exatamente. Para começar, a transição, ela, como a Ad falou, não tem a ver necessariamente com cirurgia. A maioria das pessoas trans não faz cirurgia. E a cirurgia de redesignação sexual, que seria o termo correto aí para se usar, ela existe no Brasil, financiada pelo SUS, mas é extremamente difícil você conseguir isso. É mais difícil do que deveria, inclusive. Porque é só para pessoas adultas, depois que você passa por uma tem aí a aprovação de um conselho multidisciplinar, aí que tem médico, tem psiquiatra, tem psicólogo, uma série aí, 5 profissionais da saúde, pelo menos, precisam aprovar isso para você conseguir ter acesso, e daí você entra numa fila que pode levar mais de 10 anos para você conseguir. Até se você colocasse um adolescente nessa fila, a hora que ele conseguisse a cirurgia, já seria adulto. Isso
Eu tô rindo, mas era pra estar chorando. E daí deixar bem claro, existe atendimento no SUS para crianças e adolescentes trans? Existe, mas isso não é feito nenhum tipo de cirurgia, o que é feito é acompanhamento psicológico. O máximo que você vai ter de intervenção médica aí que pode acontecer é de você atrasar a puberdade. Não é nem tratamento hormonal. A gente não tá nem falando, o adolescente que nasceu com pênis vai receber hormônio feminino. Não, só vão atrasar a puberdade. Que, aliás, se você que está assistindo esse vídeo aqui defende, não, mas o adolescente ele ainda não tem a capacidade de saber se é isso que ele quer mesmo ou não. Então, a melhor coisa para se fazer nessa situação é justamente atrasar a puberdade. Você entendeu? Porque daí se essa adolescente vier no futuro e pensar, não é isso que eu quero, é só ele parar esse tratamento com GH que a puberdade vai acontecer normalmente como se nada tivesse acontecido. Então, é a melhor coisa que se pode fazer se você está falando de um adolescente que tem dúvidas com relação à sua identidade de gênero. Então, ele basicamente está vetando algo que não existe e que vou dizer uma coisa pra vocês, acho que nem a comunidade trans defende que exista. Não. Não, até porque cirurgia é uma coisa muito definitiva, né? E isso Exatamente. realmente tem que ser uma coisa que você vai pensar a fazer depois dos 18 e ainda acho os 18 muito novo para você chegar e dizer eu quero fazer uma cirurgia. Eu não defendo nem tatuagens em pessoas com 18 anos, apesar de eu ter feito e ter me arrependido, mas cada um faz o seu corpo. Meu filho não vai ter com 18, eu acho. Provavelmente vai, porque eu errei, então ele também vai errar. Mas, seguindo aqui a questão, também tem outro. O que são ações tendentes a desconstruir, diminuir ou extinguir o conceito de família tradicional formado por pai, mãe e filhos? O conceito de família tradicional, ele não tem mais... Ele não tem base em lugar nenhum, nunca teve. No Brasil, A família né? Porque a maior tradicional parte das brasileira é de famílias mulher, é de mães solteiras. já começa... E nada disso também tem alguma base na Constituição, tá? Porque Óbvio. nós temos que ser livres. E a Constituição tá ali. A interpretação da Constituição também pelo STF desde 2013 é que famílias LGBTQIA+, são famílias e aí podem chiar, podem fazer e acontecer. O Lula, tá? Quando ele vetou, ele afirmou, ele fez né, uma fala, um escrito bonito para dizer que porra é essa. Ele botou assim: essa emenda trata-se de várias condutas aleatórias e impertinentes em relação ao que costumeiramente consta em leis de diretrizes orçamentárias. Aí dizer que porra é essa, né? Uhum. E também iria contra Gastou objetos de juridiquês. decisões... objeto de decisões judiciais vinculantes à administração pública federal, como reconhecimento de entidade familiar em caso de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Né? E isso também seria contrária ao interesse público, né? Porque não dá para ser verificado numa programação orçamentária, tipo... Simplesmente não temos dados referentes a isso, porque esses dados que vocês pedem não fazem o menor sentido. Só que essa emenda, ela claramente foi feita para ser vetada, porque ela não faz sentido, para que tenha narrativa na base. E foi exatamente o que aconteceu. Você vê claramente qual é a motivação dessa emenda. Aí você chega hoje no canal de Jair Bolsonaro do Telegram e você vê esse vídeo. Bote no ar, Sophie. Aí, ó. Não é o presidente da República. E quem tem que decidir se o aborto não é a lei, não é o presidente da República. É preciso parar de fetiche. É preciso parar de inventar coisas a respeito das pessoas. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Vocês entenderam? Como ele vetou essa emenda, então olha só, ele é a favor do aborto. Só que essa emenda, ela não faz o menor
sentido. E ela também não fala de legalização ou criminalização de aborto. Vocês entenderam qual é a narrativa? Sim, é só pra ter uma sim. narrativa. Exatamente, né? Porque, ok, só deixa eu lembrar como é que falava, que vetava os gastos com abortos ilegais, é isso? Isso, só que Mas, gente, é que... não tem gasto com Com aborto aborto ilegal. Isso não existe. Tipo, isso literalmente não existe. Não existe, sim. Isso até, inclusive, é crime, né? Então, tipo assim, se o dinheiro... Vocês estão entendendo? Porque não, Cara, é uma emenda sabe, se fosse uma coisa assim, vazia. vetasse os gastos com abortos legais para que não seja oferecido no sistema público de saúde, seria uma coisa horrível, mas ainda faria algum sentido pensando vindo de um conservador. Exatamente. Assim como se vetasse gastos com combate ao aborto ilegal, daí ok, isso também teria algum sentido. Agora, vetar gastos com aborto ilegal? Ai, enfim. Agora, esse é aquele tipo de caso que você até poderia olhar e pensar, será que isso é má intenção ou é incompetência? Mas eu acho que nesse caso é bem claro qual das duas opções. É bem claro. É muito claro, tá? Porque quando ele apresentou essa emenda, ele falou, né, sobre isso, sobre o que ele estava apresentando, como se ele estivesse criminalizando o aborto, como se ele tivesse, a partir da aprovação daquela emenda, se tivesse aí criminalizando a união estável entre pessoas do mesmo sexo. O que não é o caso, não faz diferença. A LDO, ela trata exatamente de orçamento, ela pouca coisa tem a ver com ideologia, ela mais tem a ver com ideologia econômica, que é, né, a forma como você vai lidar com a economia do país voltada aí à sociedade ou não, bem mais nesse sentido do que questão de costumes especificamente, né? Que é uma área diferente. Apesar dos bolsonaristas gostarem de mesclar áreas. Essa aí não faz o menor sentido. Só que esse discurso pega, porque as pessoas não entendem, a grande massa não entende o que é uma LDO. E também não há incentivo para que as pessoas compreendam o que é LDO. Exato. Então não é a culpa das pessoas especificamente. É a culpa justamente de quem usa essa inocência, essa não sabedoria da grande massa para manipular mais a cabeça dessas pessoas. Então fica parecendo agora que o Lula legalizou todos os tipos de aborto, que agora a poligamia é legal, que agora o Lula passou por cima do Congresso para legalizar aborto, né? Mais ou menos nesse sentido. Só que não é a realidade, sabe? Quando a gente pega e vai ver o negócio mesmo, é mais uma manipulação da inocência das pessoas. Exatamente. Então, acho que você tem mais alguma coisa pra colocar, Adi? É isso, meu bem, por hoje. Ok, então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau.